Você sabia que a nossa vizinha galáctica, Andrômeda, está se precipitando na nossa direção a uma velocidade incrível? É isso mesmo, ela está vindo rápido, numa trajetória que pode resultar numa colisão frontal com a nossa própria Via Láctea. Mas será que essas galáxias vão realmente se chocar? E se acontecer, o que isso significaria para a Terra e para a vida como conhecemos? Prepare-se para um showdown astronômico, um espetáculo cósmico como você nunca viu, que pode mudar para sempre o destino do nosso universo. Quer ficar por dentro de tudo sobre esse encontro épico? Então já se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Vamos juntos nessa jornada rumo ao inevitável encontro das gigantes galáxias. Onde o universo encontra a sua curiosidade. Bem-vindo ao Nerd Cósmico. Será que galáxias realmente colidem? E se isso acontecer, o que vai acontecer conosco aqui na Terra? Será que devemos nos preparar para um verdadeiro showdown astronômico, algo diferente de tudo que o universo já viu? Para entender isso, precisamos olhar para o passado da nossa própria galáxia, a Via Láctea. Cerca de 10 bilhões de anos atrás, ela passou por um encontro cósmico que mudou para sempre sua aparência. Naquela época, a Via Láctea colidiu com Gaia Encélado, uma pequena galáxia anã, um pouco menor que a nossa. Essa colisão foi tão importante que deixou uma marca indelével no universo. Ela arremessou estrelas para fora, formando o que hoje chamamos de halo galáctico, uma enorme estrutura em volta da galáxia. Além disso, essa colisão criou uma estrutura parecida com uma barra, que ainda podemos ver hoje no centro da Via Láctea. Esse foi um momento crucial que transformou a galáxia no que conhecemos hoje. Mas a Via Láctea não parou por aí. Ela continua sendo impactada por outras galáxias, como a galáxia elíptica próxima de Sagitário. A força gravitacional dessa vizinha provoca ondas de formação estelar e até deforma o disco da nossa galáxia. Esses encontros e impactos constantes estão moldando a evolução da Via Láctea, e tudo isso nos prepara para o próximo grande evento, a possível colisão com a galáxia de Andrômeda. Mas se você pensa que já vimos o auge dos encontros cósmicos da Via Láctea, a colisão mais significativa ainda está por vir. Estamos prestes a enfrentar um choque iminente com a Grande Nuvem de Magalhães, ou LMC, uma galáxia maciça com cerca de 1/10 do tamanho da Via Láctea. Essa galáxia está em rota de colisão com a nossa em cerca de 2 bilhões de anos, e o impacto promete ser nada menos que cataclísmico. A colisão com a LMC deve interromper o halo interno da Via Láctea e o disco estelar, estruturas essenciais da nossa galáxia. Além disso, o buraco negro supermassivo no centro da Via Láctea vai crescer dramaticamente, podendo aumentar seu tamanho em até 8 vezes. Imagina só, esse crescimento incompreensível pode alterar profundamente a estrutura e o comportamento geral da galáxia, tornando a Via Láctea mais parecida com outras galáxias espirais que já passaram por fusões massivas. E não para por aí. Especialistas preveem que daqui a cerca de 3 bilhões de anos, a nossa galáxia e a de Andrômeda vão se envolver em uma colisão colossal, mudando para sempre o destino das duas galáxias. Esse encontro tão aguardado entre a Via Láctea e Andrômeda deve resultar na formação de uma nova galáxia elíptica esferoidal, uma gigante completamente nova no universo. Mas calma, não se empolgue demais ainda, porque a probabilidade de um impacto direto entre estrelas é baixa, já que o espaço entre elas é imenso. Então, o que podemos realmente esperar se essa colisão épica acontecer? Nem tudo será um espetáculo de luzes e cores, a fusão virá com um preço alto. Grande parte do gás responsável pela formação de novas estrelas em ambas as galáxias será consumido no processo. Isso significa que a criação de novas estrelas vai praticamente parar, e a galáxia vai perder aquele brilho azul vibrante, ficando com um tom vermelho mais sombrio e envelhecido. Além disso, os buracos negros supermassivos no centro de cada galáxia vão se fundir, formando uma verdadeira fera cósmica, um buraco negro monstruoso, com uma massa superior a 100 milhões de vezes a do nosso Sol. Essa besta central
vai dominar completamente a nova galáxia formada, impactando profundamente sua estrutura e evolução por bilhões de anos. Estamos falando de uma transformação radical, um evento cósmico que moldará o universo como conhecemos. Mas espere, tem muito mais. A colisão entre a Via Láctea e Andrômeda vai transformar profundamente não só a estrutura da galáxia, mas também o destino das estrelas que nela habitam. Quando as galáxias se fundirem, muitas estrelas serão lançadas em novas órbitas. Algumas até serão expelidas para fora da nova galáxia completamente. As estrelas que permanecerem vão formar novas constelações e, com o tempo, se estabilizarão em uma configuração estável dentro dessa galáxia enigmática. E essa nova galáxia guarda inúmeros segredos que ainda estamos longe de desvendar. A galáxia de Andrômeda, por exemplo, tem intrigado astrônomos por séculos. O renomado astrônomo persa do século X, Abir al-Rahman al-Sufi, foi um dos primeiros a registrar Andrômeda, confundindo-a com uma simples mancha nebulosa no céu. Ele usou metáforas curiosas, como comparar o brilho peculiar de Andrômeda a uma vela brilhando através de um chifre para tentar descrever o que via. Mais tarde, William Herschel, observador britânico do século XVIII, acreditava que Andrômeda era uma galáxia relativamente pequena, composta principalmente de gás e poeira, iluminada por algumas estrelas brilhantes. Mas essa ideia logo foi derrubada quando astrônomos como Harlow Shapley desafiaram a antiga crença de que a Via Láctea era a única galáxia no universo, a entidade única que dominava tudo. Esse novo entendimento mudou completamente a forma como vemos o cosmos e abriu as portas para descobrirmos a incrível complexidade das galáxias e seus encontros épicos. Não foi até 1925 que Edwin Hubble, usando o maior telescópio avançado da época, revelou a verdade sobre Andrômeda e seus segredos começaram a se desdobrar de vez. Hubble descobriu estrelas variáveis do tipo Céfide na galáxia de Andrômeda e calculou que sua distância era de quase 1 milhão de anos-luz. No entanto, mais tarde percebeu-se que até mesmo Hubble foi enganado pelos truques de Andrômeda. O que ele não sabia na época era que aquelas estrelas variáveis pertenciam a diferentes tipos de estrelas, o que fez a distância entre nós e a galáxia ser quase 3 vezes maior do que ele estimou inicialmente, cerca de 2.500.000 anos-luz. Desde então, Andrômeda continuou a nos confundir com inúmeros segredos, constantemente desafiando nossa compreensão sobre as galáxias. A primeira foto detalhada da galáxia, tirada no final do século XIX, revelou sua estrutura espiral, com grandes lacunas entre os braços. Essa descoberta ajudou os astrônomos a entender que a Via Láctea não é um disco estelar sólido, mas um redemoinho espiral semelhante. No entanto, o formato peculiar de Andrômeda trouxe um novo quebra-cabeça para os cientistas, um mistério que ainda estamos tentando desvendar. Na década de 1970, a astrônoma americana Vera Rubin fez uma descoberta surpreendente ao estudar a galáxia de Andrômeda. Ela constatou que o disco de Andrômeda era cerca de 220.000 anos-luz de diâmetro, muito maior que o da Via Láctea. Rubin esperava que as estrelas nas bordas do disco girassem lentamente em torno do núcleo galáctico, mas, para sua surpresa, elas aceleravam como carros de corrida em uma pista. Esse paradoxo levou Rubin a descobrir a existência de um enorme halo de matéria escura galáctica, uma substância invisível que mantém a galáxia unida, impedindo que ela se desfaça. Apesar disso, ainda não sabemos exatamente do que a matéria escura é feita. Andrômeda também ajudou os cientistas a criar simulações realistas de como as galáxias se movem e evoluem ao longo do tempo. Mas isso trouxe outro desafio. As simulações mostraram centenas de galáxias anãs, satélites orbitando grandes galáxias como Andrômeda e a Via Láctea. A galáxia de Andrômeda continua revelando seus segredos fascinantes e desafiando nossa compreensão do universo. Antes, apenas algumas dezenas de galáxias eram conhecidas ao redor de Andrômeda, mas em 2022, o astrofotógrafo amador italiano Giuseppe Donatello fez uma descoberta incrível. Uma galáxia ultra fraca chamada Pegasus 5.
Ela está localizada bem perto do disco de Andrômeda, mas é muito difícil de observar por causa da idade das suas estrelas, que se formaram há cerca de 12,5 bilhões de anos. Galáxias anãs como essa normalmente não sobrevivem por muito tempo, porque acabam sendo consumidas por vizinhas maiores. Por isso, o companheiro de Andrômeda é considerado um verdadeiro artefato do início do universo. Mas a descoberta de Pégasus 5 sugere que pode haver ainda mais galáxias anãs escondidas à vista de todos. Enquanto isso, o telescópio espacial Hubble capturou uma imagem incrível do núcleo da Via Láctea, que abriga o buraco negro supermassivo chamado Sagitário A. Esse buraco negro tem uma massa superior a 4 milhões de sóis e influencia fortemente as estrelas próximas. Em 2022, pesquisadores também detectaram algo único em um dos aglomerados globulares de Andrômeda. Um buraco negro com a massa de 100 mil sóis, evidenciado pelas órbitas das estrelas ao seu redor. Esse achado sugere que esses objetos podem estar escondidos em outros aglomerados, inclusive além de Andrômeda. Surpreendentemente, até os buracos negros mais pesados têm tamanhos modestos, comparáveis a gigantes gasosos como Júpiter. Um dos maiores mistérios envolvendo Andrômeda é a ausência quase total de exoplanetas. Enquanto mais de 5 mil exoplanetas já foram descobertos dentro da Via Láctea, nenhum foi confirmado em nossa galáxia vizinha. Apesar dos detalhes incríveis que o telescópio espacial Hubble fornece, Andrômeda está simplesmente muito longe para observar exoplanetas em ação. No entanto, em 1999, os astrônomos tiveram sorte quando uma estrela de Andrômeda passou na frente de outra, revelando um possível gigante gasoso, mais de 6 vezes mais pesado que Júpiter. Se confirmado, esse seria o primeiro exoplaneta encontrado fora da Via Láctea. Infelizmente, esse efeito pode ter sido causado por uma distorção nos dados, e talvez nunca tenhamos a chance de confirmar. Mas, e se a falta de exoplanetas visíveis em Andrômeda não for culpa dos nossos telescópios? E se existir alguma força misteriosa que impede a formação dos exoplanetas? Ou até mesmo os destrói? Pode parecer exagero, mas o fato é que trilhões de estrelas em Andrômeda quase não têm exoplanetas orbitando. Isso contrasta fortemente com a Via Láctea, onde exoplanetas são relativamente abundantes. Em 1885, o astrônomo irlandês Isaac Ward observou uma explosão de supernova perto de Andrômeda, indicando que deveria haver material suficiente para a formação de exoplanetas. No entanto, essa continua sendo a única supernova já vista em Andrômeda, enquanto na Via Láctea dezenas são observadas. Será que nosso vizinho está escondendo algo de nós? O telescópio espacial James Webb tem o potencial de desvendar o mistério da ausência de exoplanetas na galáxia de Andrômeda, que há muito intriga os astrônomos. Com suas capacidades avançadas, o James Webb poderá detectar exoplanetas distantes, permitindo determinar se realmente há algum orbitando estrelas em Andrômeda. Alternativamente, talvez tenhamos que esperar até a eventual colisão de Andrômeda com a Via Láctea, um espetáculo cósmico que criaria um show de luzes espetacular, durando bilhões de anos. Mas esse evento também pode dificultar nossa capacidade de estudar o resto do universo durante esse período. Civilizações que começarem a explorar o espaço nesse momento podem acabar assumindo que a Via Láctea e Andrômeda são as únicas galáxias existentes, o que complicaria ainda mais nossa compreensão do cosmos. Andrômeda continuará a nos fascinar por muitos anos, permanecendo um alvo tentador para a exploração científica. Seus mistérios serão gradualmente desvendados à medida que a tecnologia avança e o telescópio espacial James Webb pode nos ajudar a obter algumas respostas. Em última análise, só o tempo dirá quais segredos Andrômeda guarda, mas uma coisa é certa, ela vai nos cativar por muito tempo. Se você não quer perder nossos próximos vídeos e continuar explorando o universo conosco, clique no botão inscrever-se e ative o sininho para receber todas as notificações. Até a próxima e que o universo continue nos inspirando. Onde o universo encontra a sua curiosidade. Bem-vindo ao Nerd Cósmico.